Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de masculinidade, promovido pela TDC Sorocaba. É uma alegria ter você conosco, espero que você goste de todo o conteúdo que você está recebendo. Não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de convidar pessoas para acompanharem e principalmente comentar aqui embaixo. Comente algo aqui embaixo para que realmente os nossos vídeos subam de relevância e mais pessoas sejam alcançadas por este conteúdo. Siga-nos no Instagram e, já passando aqui os recados iniciais, vamos para o nosso conteúdo. Então, o nosso primeiro tema deste curso, deste pequeno curso, é Desculpe-me por ser homem. Vamos fazer esse questionamento, né? E por que fazer esse questionamento? Por que este tema? Veja, esta é uma frase ideológica que alguns movimentos hoje nos fazem encarar. Esta é uma frase ideológica que muitos movimentos repetem isso por aí e já está estabelecido na mente de grande parte das pessoas de que nós homens somos, entre aspas, culpados por ser homem e, portanto, precisamos pedir desculpas simplesmente pelo fato de termos nascido homem. E nesta primeira aula, nesse encontro, a intenção é que você realmente compreenda aí um pouquinho quais são os fatores históricos e espirituais da masculinidade. Ou seja, por que nós somos homens? De fato, será que nós precisamos pedir desculpas por ser homem? Ou nós devemos ter algum outro tipo de atitude, né? Bom, a questão aqui, irmãos, que nós vamos encarar aqui é realmente a crise da masculinidade. O que nós vamos encarar aqui neste breve encontro é realmente a crise da masculinidade. Vamos entender, portanto, esses fatores históricos e espirituais dessa crise. Históricos porque nós podemos perceber na história os reflexos práticos de uma masculinidade doentia, de uma masculinidade ferida. E também espirituais, porque São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Portanto, a nossa luta, ela não é ideológica, ela não é política, ela é espiritual. Então nós vamos entender aí as origens espirituais da crise da masculinidade, tá bom? Bom, mas em primeiro lugar, se você nos acompanha aqui na TDC, já me deve ter falado sobre isso. Toda vez que eu vou falar sobre um assunto, eu tomo cuidado ali de defini-lo. É muito importante definir sobre o que nós estamos falando, né? E, portanto, para começarmos aqui o nosso encontro, nós precisamos definir o que é masculinidade. Porque nós estamos falando disso, então nós precisamos aí se dar ao trabalho de definir. Veja, ao pesquisar no Google Imagens, por exemplo, né, ou enfim, no Google, na verdade, no buscador do Google, nós vamos perceber que os termos de busca sugeridos são majoritariamente negativos. Então você vai ver termos como frágil, tóxica, hegemônica, ou seja, sempre termos ali muito negativos. Isso é reflexo, naturalmente, né, de uma contaminação ideológica que tem feito a masculinidade ser encarada como sinônimo de machismo. Então as pessoas entendem masculinidade como sinônimo de machismo. E não, masculinidade não é sinônimo de machismo. Também, masculinidade não são aqueles estereótipos que nós estamos acostumados a associarem aí à masculinidade, né? Homens fortes, bombados, que carregam um carro com um braço só. Não são esses estereótipos que definem o que é masculinidade também, né? Porque embora a força faça parte dos atributos do ser homem, esses estereótipos não podem nos definir. Bom, mas afinal, o que é masculinidade, né? O que é masculinidade? Eu quero convidar você que está me acompanhando aqui a comentar aqui nesse vídeo e a dizer o que é masculinidade para você. Eu ainda não trouxe nenhuma definição, eu ainda não falei qual é a nossa visão sobre masculinidade, mas eu quero convidar você a escrever aqui no comentário, pausa esse vídeo e comente, diga o que é masculinidade para você. Bom, depois que você já colocou aí a sua opinião, nós vamos contar com a ajuda de São João Paulo II para definirmos isso, para definirmos o que é masculinidade e evitar qualquer tipo de mal-entendido. Porque pessoas podem chegar a essa aula aqui, a este vídeo,
e terem uma ideia de masculinidade, e a partir daquilo que a gente for falando aqui, pode haver mal entendido. Então, nós vamos definir primeiro, com a ajuda de João Paulo II, o que é masculinidade. Na teologia do corpo, São João Paulo II ele traz uma abordagem sobre a sexualidade humana, que, portanto, inclui a masculinidade e também a feminilidade, de modo propositivo, ou seja, ele propõe, né, ao contrário do modelo tradicional de pregação, que é uma pregação impositiva, que diz você deve ser assim, você tem que fazer isso é pecado, isso é errado. São João Paulo II ele tem uma outra abordagem, é a abordagem ele propõe, né, é uma abordagem propositiva. Portanto, neste encontro, irmãos, eu não pretendo aqui impor nada para você, impor nenhuma visão para você. Eu quero, junto com você, fazer o caminho de João Paulo II. João Paulo II, ele trilhou o caminho da beleza. É este caminho que nós vamos seguir neste curso. Nós vamos compreender a beleza. Eu não quero dizer para você que você deve ser homem desse jeito. Eu não quero dizer para você que você deve ser homem tomando a forma deste estilo de ser homem cultural que talvez nós tenhamos contato. Não. Eu quero realmente mostrar para você a beleza do plano de Deus para a sua sexualidade. A beleza do plano de Deus para a sua masculinidade, para assim permitir que você decida ou não viver a sua masculinidade de acordo com esse plano. Então eu estou propondo algo para você, né? Não é nada impositivo e é importante que você tenha isso em mente a partir de agora. Bom, como base para trilharmos este caminho, nós vamos olhar para a narrativa do Gênesis lá na criação, né? Então você sabe que lá existem duas narrativas do Gênesis. Nós vamos olhar para a narrativa do Gênesis, especialmente aquela ali que está em Gênesis 2. Aqui eu quero apenas definir o que é masculinidade e mostrar para você a origem aí da vocação do homem, a vocação do homem de ser homem. Durante o curso, você terá a oportunidade de aprofundar em outros aspectos da teologia do corpo com relação à masculinidade. Aqui eu quero só dar uma pinceladinha, né, para que nós possamos entrar nessa temática da crise da masculinidade. Tá bom? Mas antes de nós, de fato, entrarmos no texto de Gênesis e compreendermos um pouquinho dessa vocação a partir da visão de João Paulo II, é importante que você saiba que existem diferenças entre palavras e expressões ali na Bíblia, que muitas vezes são traduzidas com a mesma palavra. Por exemplo, lá na narrativa de Gênesis, nós vamos ver a palavra Adam e Is aparecendo. Na nossa Bíblia, as duas palavras serão traduzidas por homem, mas existe uma diferença significativa entre essas duas palavras. Enquanto Adam, de fato pode ser traduzida como homem, mas tem um sentido de humanidade, portanto abarca homem e mulher. Is tem o sentido de varão, homem, ou seja, do homem do sexo masculino de fato, né? Existe também uma outra expressão que aparece, que é o Issa, que daí refere-se à mulher. Mas vamos focar nessas duas expressões, né? O Adam, que refere-se aqui à humanidade como um todo, homem e mulher, e o Is, que aí diz respeito ao varão, homem, tá bom? E eu quero que, se você puder, você pegue a sua Bíblia em Gênesis 2,18 e leia o que está ali em Gênesis 2,18, leia o versículo 18, leia também os versículos seguintes. Mas em Gênesis 2,18 existe ali uma fala de Deus muito bela. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Veja que interessante. Aqui, Deus está falando, não é bom que o homem esteja só. Homem aqui não é o homem do sexo masculino, como às vezes a gente associa. Homem aqui diz respeito a Adão, a humanidade como um todo. Então Deus está falando, não é bom que a humanidade esteja só. O Is, de varão homem, de homem do sexo masculino, só vai aparecer depois da criação da mulher. E aqui existe algo muito belo para que nós possamos entender o que é masculinidade. A partir da narrativa bíblica e da percepção de João Paulo II sobre essa narrativa, nós podemos compreender que a solidão original diz respeito a toda a humanidade. Veja que interessante, diz respeito a toda a humanidade. Portanto, toda a humanidade, não apenas o homem, né? Não é apenas o homem, que não é bom que apenas o homem do sexo masculino esteja só, mas a humanidade. Toda a humanidade é chamada à comunhão e à unidade
com Deus em primeiro lugar, mas também com o próximo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o contexto dessa passagem, dessa palavra que está aí em Gênesis 2:18. Quando Deus determina que não é bom que o homem esteja só, nós vamos observar na narrativa bíblica que Deus coloca o homem cercado de animais, coloca o homem cercado por toda a criação, e inclusive coloca o homem ali em contato direto com o próprio Deus. Então veja, embora a Bíblia diga não é bom que o homem esteja só, fica muito evidente para nós que o homem não estava só. O homem, ele não estava sozinho, ele tinha companhia, ele tinha os animais, ele tinha Deus, ele tinha toda a criação, toda a natureza. Então, definitivamente, ele não estava sozinho. Mas por que será que Deus falou isso então? Vamos entender. Você pode compreender aí, ainda em Gênesis 2 e um pouquinho adiante, você vai ver que Deus ele toma uma atitude muito interessante. A Bíblia narra que depois que Deus constata essa solidão do homem, ou seja, essa solidão do homem, nós vamos falar que solidão é essa daqui a pouco. Quando Deus constata essa solidão do homem, nós vamos ver que a Bíblia narra que Deus trouxe ao homem todos os animais e aves do céu para ver que nome lhes daria. Olha que interessante isso. Veja isso, note isso aí na sua Bíblia. Portanto, Deus trouxe ao homem todos os animais e aves do céu para ver que nome lhes daria. E depois de nomeá-los, depois do homem dar nome para os animais, não se encontrou para o homem um auxiliar que lhe correspondesse. Veja, aqui a gente começa a compreender que solidão era essa que o homem sentia. Que solidão era essa que o homem sentia, se ele estava cercado por animais e pelo próprio Deus? Que solidão é essa que o homem sentia? João Paulo II chama este momento em que Deus começa a apresentar para Adão, começa a apresentar para a humanidade todos os animais, e ele começa a nomear. João Paulo II chama esse momento de um teste. É como se Deus permitisse ao homem, vale lembrar aqui que homem diz respeito à humanidade, testar a criação. Ou seja, é aqui que ele, o homem, ao testar, ao ter contato com toda a criação, ele percebe a sua superioridade. Ou seja, que ele não encontrou nada na criação que fosse igual a ele. Ele não encontrou nada na criação que fosse semelhante a ele. Nada na criação que ele pudesse amar e que ele pudesse ser amado de volta. E João Paulo II diz que este ato de nomear os animais, neste momento de nomear os animais, o homem estava definindo-os, ou seja, trazendo uma definição, dizendo, isso é isso. O que é definir, né? É dizer de fato o que determinada coisa é. Então, ao definir algo, nós dizemos, isso é um animal, isso é um abacaxi, isso é, sei lá, um macaco. Isso é. Quando você olha para uma pessoa, você diz, isso é um homem, isto é uma pessoa, porque você está definindo ele. Ou seja, e a definição, na definição, está a profunda identidade daquilo. Isso, inclusive, é um princípio filosófico que o João Paulo II traz, porque ele era um baita filósofo, né? Mas enfim. Então o homem estava definindo os animais naquele momento. E, por não encontrar uma auxiliar que lhe correspondesse, era como se ele não conseguisse definir-se. Ou seja, é como se o homem não conseguisse encontrar a própria identidade. Quando ele não consegue encontrar ali alguém semelhante a ele, quando ele não consegue encontrar uma pessoa, era como se o homem não conseguisse encontrar a sua própria identidade. Ele via tudo o que existia e se deparava exatamente com aquilo que ele não era. Ele olhava para os animais, ele via exatamente aquilo que ele não era. Ele não era aquilo, ele não era aquilo. Ele precisava encontrar algo que de fato ele batesse o olho e dissesse, isto sou eu. E portanto conseguir compreender ali a sua identidade. Veja, o homem estava só, irmãos, e aqui a gente consegue compreender essa solidão. O homem, ele estava só porque ele era diferente de todo o resto do mundo visível. Ele era diferente. Ele precisava de alguém, como eu falei, que lhe revelasse quem ele era, e ele não encontrava este alguém. Ele sabia, o homem tinha consciência, a humanidade tinha consciência de que era uma pessoa, e que naquele momento esta humanidade não estava encontrando uma outra pessoa no mundo. O homem, a humanidade, compreende a sua solidão por meio do seu corpo. O seu corpo revela naquele momento que não havia ninguém como ele.
E é aí que existe o momento da criação da mulher. E nós vamos ver em Gênesis 2, do 21 ao 23, se você puder, você pegue também na sua Bíblia para você perceber a narrativa. Gênesis 2, do 21 ao 23, vai dizer que então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uau! Quando a humanidade diz osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está dizendo o seguinte: até que enfim eu encontrei alguém que possa me revelar. Até que enfim eu encontrei alguém que possa revelar a mim, a minha identidade. Agora, é a primeira vez, nesse versículo, é a primeira vez na Sagrada Escritura que existe a diferenciação entre homem e mulher. Adão, de humanidade, dá lugar a Is e a Issa, a homem, varão e a mulher. A humanidade dorme. A humanidade dorme para acordar homem e mulher. A identidade masculina só existe, portanto, a partir da identidade feminina. Preste atenção nisso. A identidade masculina só existe a partir da identidade feminina. E a identidade feminina só existe, só é percebida, só é compreendida a partir da identidade masculina. Então veja, irmãos, nós, para entendermos a nossa identidade masculina, a nossa masculinidade, nós dependemos da mulher. Sem a mulher, nós não conseguimos desvendar a nossa masculinidade. A solidão original, irmãos, dá lugar à unidade original, que pode ser entendida como a compreensão, como esse momento de compreensão que Adão teve de si mesmo a partir de Eva. Ou seja, a criação da humanidade só termina. Até aqui, a criação da humanidade não havia terminado. A criação da humanidade só termina quando o homem e a mulher se reconhecem. Aquela humanidade que ainda não havia encontrado a sua humanidade, encontra-se precisamente na distinção entre homem e mulher. Então a humanidade se encontra a sua identidade na distinção entre homem e mulher. A distinção, a identidade da nossa humanidade é a diferença, é a diferenciação sexual entre homem e mulher. Isso significa, na prática, e para a finalidade aqui do nosso curso, que a melhor maneira de entender a masculinidade é a partir da mulher. A melhor maneira de compreender a masculinidade é a partir da mulher. O homem existe para a mulher. Masculinidade, portanto, e aqui vamos definir de fato o que é, masculinidade é a identidade masculina que só pode ser compreendida a partir da diferenciação sexual. Masculinidade é entender que existem diferenças sexuais. E nós só compreendemos o que é masculinidade quando nós olhamos sob a ótica da diferenciação sexual. Nós vivemos em um tempo em que a masculinidade tem sido jogada no lixo. E a figura do homem ideal é aquela que cada vez menos é masculina. Você sabe muito bem disso. Homem que se porta como homem é visto como uma ameaça. Enquanto as amizades que as mulheres se sentem mais à vontade de ter são com homens que não são masculinos. São com homens que não manifestam a sua masculinidade. São com homens afeminados. A desconstrução social da identidade do homem entende a masculinidade como igualdade total do homem para com a mulher. A desconstrução social que nós observamos da masculinidade deseja colocar o homem e a mulher iguais. Só que veja, irmãos, existe algo muito importante aqui. O homem e a mulher, de fato, eles são iguais em dignidade, mas existe a diferenciação sexual. Nós somos diferentes, nós não somos maiores e nem menores, mas nós somos diferentes. E essa diferenciação não pode ser ignorada. A masculinidade bíblica, no entanto, segue um outro caminho. Embora exista a igualdade de direitos, como eu já falei, e direitos e dignidade entre homem e mulher, essa igualdade nasce justamente da revelação bíblica de que os dois nascem de uma mesma humanidade. Homem e mulher são diferentes quanto à constituição corporal.
pensamento, jeito de ser, espiritualidade e todas as dimensões do ser e do comportamento. Mas são iguais no sentido de ter a mesma dignidade, porque são todos frutos de uma mesma humanidade. Nós somos todos irmãos em uma mesma humanidade. Então veja, a diferenciação sexual existe, mas essa diferenciação existe tendo em vista uma mesma humanidade. É por isso que nós somos iguais em dignidade às mulheres, e as mulheres são iguais em dignidade a nós, tendo em vista essa mesma humanidade. Filmes e séries estão presentes no dia a dia de todo mundo hoje em dia, seja na Netflix, na Amazon Prime, na Globoplay, na Disney Plus, sei lá, em qualquer lugar. E a partir de agora, aqui no TDC Cast, nós iremos trazer uma visão católica e a partir da teologia do corpo para filmes e séries da cultura pop. Se você gosta dessa combinação, filmes e séries com doutrina católica e teologia do corpo, esse podcast com certeza é para você. Essa diferença sexual, ela não é imposta pela sociedade. Embora existam fatores sociais que influenciam também, mas é uma diferença natural. A diferença sexual é uma diferença natural, biologicamente constituída e herdada. Em resumo, o que é masculinidade, para nós resumirmos? Masculinidade é a identidade do ser homem, que é expressa no corpo e na integridade da pessoa. Masculinidade não diz respeito à aparência, tão somente. Masculinidade não diz respeito a um jeito de ser ou de se comportar, tão somente. Masculinidade é muito mais que isso, diz respeito à integridade da pessoa. Veja, aqui nós podemos, para nós entendermos um pouquinho melhor e aprofundarmos um pouquinho melhor, nós podemos entender aqui quais são as características da masculinidade, tá bom? Então, São João Paulo II, ele declara na teologia do corpo que o corpo é o sacramento da pessoa. Ou seja, o corpo é um sinal que expressa a profunda identidade do ser humano, e podemos aqui dizer do ser homem. Então, o corpo é essa maneira como o nosso ser interior, como o nosso mundo interior se comunica com o que está fora. O corpo é sacramento da pessoa, o corpo ele expressa a pessoa. Portanto, a masculinidade e as características da masculinidade estão expressas no corpo, embora elas não possam ser resumidas a isso. Mas a masculinidade ela também está expressa no corpo. E aqui nós conseguimos compreender algumas coisas. Por exemplo, o único sistema que não é completo em nós é o sistema reprodutivo. Se você começar a vasculhar o seu corpo aí, você vai ver que todos os sistemas, o respiratório, o circulatório, o muscular, nervoso, o digestório, todos os sistemas do seu corpo, eles funcionam independentes. Você não precisa de nada, desde que você esteja em um estado normal aí de vida, Você não precisa de nada e nem ninguém para que esses sistemas, eles, de fato, funcionem. No entanto, o sistema reprodutor precisa de alguém. Por quê? Porque o corpo expressa uma realidade profunda da nossa identidade. O que o corpo diz com isso? Que nós somos chamados à comunhão e ao amor sexual. Ou seja, o meu sistema reprodutivo, ele não se completa sozinho. Ele não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do sistema reprodutivo de uma mulher. Isso significa que eu fui criado para o amor sexual. Eu fui criado para a comunhão com uma mulher. E na questão da diferenciação sexual, se nós sairmos por aí perguntando qual é a principal diferença entre homem e mulher, e você pode responder isso, qual é a principal diferença entre homem e mulher? Muito provavelmente você falou sobre as genitais. Então, os genitais são aí a maior diferença visível entre homem e mulher. E veja que interessante, até mesmo o nosso genital, ele revela algo a respeito da nossa identidade. Porque o nosso pênis, ao contrário da vagina, o pênis ele é um órgão exterior, enquanto a vagina é um órgão interior. Isso significa que nós homens somos chamados à doação, a sairmos de nós mesmos, a darmos a nossa vida. Enquanto as mulheres, que têm o seu órgão aí interno, são chamadas a acolher essa doação.
são chamadas a acolher essa vida que nós somos chamados a entregar. Uma outra grande diferença está na própria constituição do corpo. O corpo masculino costuma ser mais forte, enquanto o das mulheres são mais frágeis. Isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, o chamado do homem a proteger a mulher e os filhos, e é importante nós entendermos isso, nós temos um profundo chamado à proteção, mas também, em segundo lugar, nós somos chamados a ter uma força interior, que é expressa em atributos como convicção, perseverança, caráter, coragem e principalmente na capacidade de enfrentar o sofrimento. Isso é muito importante. Um homem com força física, bombado, trincado, que não tem a capacidade de proteger uma mulher, que não tem a coragem de dar a vida por uma mulher, ou sequer é bombado, trincado, mas ele não consegue resistir a uma tentação, ele não é um homem. Ele não está exercendo a sua masculinidade, ele é um moleque. Para mim, irmãos, um dos maiores exemplos de masculinidade é São João Paulo II, né? Ele está aqui, ó. Deixa eu ver aqui no vídeo, aqui, ó, ele está aqui. Um dos maiores exemplos de masculinidade é São João Paulo II. Ele não era bombado, ele não era casado, ele não tinha filhos naturais, mas ele era um homem de uma força interior absurda. Até o último dia da sua vida, ele viveu uma vida com sentido, sacrificando-se, abrindo mão da sua vontade, com coragem, perseverança e amor a Deus. Para mim, irmãos, ele é o maior exemplo de masculinidade. Foi ele quem enfrentou regimes totalitários, encarou a morte, o sofrimento, as doenças, teve firmeza moral de defender a fé, mesmo quando o mundo apontava seus canhões contra a igreja. Nos momentos de maior dificuldade, ele não desanimou. Ele reconheceu sua fragilidade e buscou socorro do alto. Quando seus amigos diziam que a solução era pegar em armas para lutar contra os comunistas, quando a Polônia estava debaixo do regime comunista, quando seus amigos disseram isso para ele optou pela via da coragem. Ele poderia muito bem ter pago o mal com o mal. Ele poderia ter se unido àquele grupo guerrilheiro e enfim. Ele poderia ter pago o mal com o mal e naquele momento seria até justo que ele o fizesse. Mas ele escolheu ser homem. Ele escolheu exercer a sua masculinidade. Ele escolheu ter força interior. E enquanto seus amigos caíram no esquecimento da história, São João Paulo II ficará para sempre marcado na história e será lembrado para sempre por ter sido o homem que derrubou o muro de Berlim. E este é o símbolo da derrota do comunismo político. Veja, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Homem não são essas figuras que nós vemos por aí na cultura, não. Não são esses estereótipos que nós vemos por aí, não. Homem, irmãos, é viver como João Paulo II, dado realmente ao serviço e ao sacrifício. Outras duas características, portanto, da masculinidade são exatamente estas, né? A do serviço e a do sacrifício. Essas características são ligadas à força, né? Que eu falei agora há pouco, mas eu quero dar uma ênfase muito especial nessas duas questões, tanto na questão do serviço como na questão do sacrifício. Porque a Sagrada Escritura, em Efésios 5, também dá ênfase a essas duas características. Em Efésios 5:25, nós vamos ver Paulo falando: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, irmãos, como Cristo se entregou pela igreja? Cristo se entregou pela igreja servindo-a, como na ceia, quando lavou os pés da igreja. Ao invés de usar seu poder para oprimir a igreja, para se impor sobre a igreja, Cristo escolheu o serviço. Mas essa entrega de serviço foi especialmente feita na cruz, onde, de modo sacrificial, ele entrega a sua vida. Nós homens, irmãos, e preste muita atenção nisso aqui, nós homens somos chamados a servir e a morrer. Pelas mulheres, sim, mas também por Cristo, pela verdade e pela igreja. Todo ser humano gasta a vida com alguma coisa. Todo ser humano gasta a vida com algo. Uma causa política, o próprio prazer, o bem-estar, o enriquecimento. Mas um homem,
ele é chamado a gastar a vida por aquilo que vale a pena. Um homem é chamado a gastar a vida por aquilo que vale a pena. Mas agora eu te pergunto, irmãos, e falando agora sobre essa questão da crise da masculinidade, eu te pergunto, você olha para você homem que me acompanha, você olha para você hoje e para a sociedade, você olha em volta e você vê esse tipo de homem? Você encontra esse tipo de homem que eu estou falando aqui? Você encontra esse modelo de masculinidade que eu estou te apresentando? Você consegue enxergar homens dispostos ao serviço, ao sacrifício, à força, à proteção? Basta olharmos, irmãos, para as manchetes. Nós vamos ver homens matando mulheres, cometendo abusos sexuais, assédios. Mas não precisamos ir longe, não. Quantos de nós, em nosso dia a dia, não conseguimos sequer passar por uma mulher na rua sem objetificá-la? Quantos de nós não gastamos horas nas redes sociais vendo ali imagens sensuais de pessoas, de mulheres que nós conhecemos ou não? O problema, irmãos, nesses casos não está na roupa que aquela pessoa que posta aquela foto está colocando. Não está na roupa daquela menina que passa com a roupa absolutamente curta perto de você na rua. O problema não está nela. O problema está em você. O problema está em nós, homens, que agimos como moleques e não como homens de verdade. Porque o homem de verdade é aquele que sabe renunciar ao próprio prazer, ainda que seja um prazer de olhar, ele renuncia esse prazer, porque ele reverencia a filha de Deus que está diante dele. Existe ainda, irmãos, uma questão ideológica por trás de tudo isso, né? E nós sabemos, a crise da masculinidade, ela também sofre com uma questão ideológica. Não vou me aprofundar nisso, pois teremos aí outros momentos para falar sobre o assunto, mas nós passamos por um momento onde a masculinidade está sendo desconstruída e o modelo de homem ideal é aquele que cada vez mais se parece com uma mulher, como eu já falei no início. A questão é por que isso? Por que as forças ideológicas querem destruir a figura masculina? Por que os homens não vivem uma masculinidade segundo o coração de Deus? Por que tudo isso? A resposta é muito simples, irmãos. Nós estamos em uma batalha espiritual. Assim como existe uma batalha espiritual contra o casamento, contra a vida, contra a família, porque o casamento revela o grande mistério do amor de Deus para com a humanidade, que é esse mistério do Deus que quer casar com a humanidade, quer se unir com a humanidade. Também existe uma batalha espiritual com relação à masculinidade. Porque a masculinidade, irmãos, é uma maneira que Deus encontrou de revelar alguns de seus atributos. Deus encontrou na masculinidade uma maneira de revelar alguns de seus atributos. Portanto, existe sim uma batalha espiritual contra a masculinidade. Por quê? Porque ela revela em primeiro lugar a paternidade de Deus. Deus que é pai, ele quer se revelar por meio da masculinidade. E Satanás não quer que vivamos uma masculinidade verdadeira, pois ele sabe que deste modo ele está ofuscando a revelação da imagem do Deus que é pai na vida das pessoas. Deus quis revelar-se como pai, porque ele cuida, ele protege, ele provê a vida, a felicidade, salvação. Quantas pessoas não têm dificuldade de se relacionar com Deus por conta de experiências negativas com o próprio pai? Quantas pessoas, irmãos? E eu quero aqui declarar duas coisas. Em primeiro lugar, que você que não teve uma boa referência de pai, você que não teve uma boa referência de paternidade na sua vida e hoje passa por dificuldades para se relacionar-se com Deus Pai, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus ama você. Deus que é pai te ama como pai e como um pai perfeito e eterno, capaz de dar o que ele melhor tem, o que ele melhor tinha para te salvar. E salvação significa dar-te a oportunidade de viver com ele para sempre. O Pai deseja você e ele deu Jesus Cristo, a melhor coisa que ele tinha, para que você pudesse entrar nessa amizade. Mas em segundo lugar, eu quero declarar algo sobre os homens nesse momento. Independentemente de quem você seja, em qual fase da vida você esteja, qual o seu estado de vida, quantos erros você cometeu, enfim, nesse momento, irmãos, eu quero repreender em nome de Jesus toda ação demoníaca que até hoje tem te prendido de fato ser um homem de verdade.
Eu quero declarar o perdão de Deus sobre todo o pecado contra a masculinidade que você cometeu. Sobre todas as vezes que você não agiu como homem. Nem tudo, irmãos, é do demônio, a gente sabe disso. Nós temos responsabilidade sobre as nossas ações. Mas ele nos influencia a de fato ver a masculinidade contrária ao plano de Deus. Então eu quero assim repreender toda a ação do demônio nesse sentido na nossa vida e também declarar o perdão de Deus. Ou seja, você batendo no teu peito e dizendo: Senhor, perdão por não ter honrado a minha masculinidade. Procura uma confissão. Confesse isso ao sacerdote. Receba o perdão de Deus e experimente de fato essa restauração. Mas veja, irmãos, para nós partirmos aqui para os últimos momentos desse encontro. Quero tratar aqui sobre os reflexos da crise da masculinidade. Então nós já entendemos o que é masculinidade, entendemos que nós passamos por uma crise na masculinidade e agora nós vamos compreender um pouquinho sobre os reflexos dessa crise, tá bom? Um dos atributos da masculinidade é a responsabilidade, ou seja, a capacidade de assumir as consequências das escolhas e dos acontecimentos da vida. No entanto, não é isso que nós observamos em alguns homens. Segundo dados do IBGE, 12 milhões de mães são chefes de família. São 12 milhões de mães que cuidam sozinhas dos filhos e, portanto, com a ausência do pai. Olha que doideira isso. Em 2019, 6,15% das crianças que nasceram não receberam o nome do pai na certidão de nascimento. Um outro dado alarmante é que no Brasil, mais de 5 milhões de adultos nunca tiveram o reconhecimento do progenitor, nunca tiveram o reconhecimento do pai. É claro que as razões para estes números são inúmeras. No entanto, boa parte desses números são reflexos de homens que não exercem a sua masculinidade, omitindo-se da obrigação de reconhecer os seus filhos. Isso sem contar nos homens que exercem pressão psicológica, por exemplo, em mulheres para que abortem. Ou ainda em homens que cometem violência doméstica, estupro, assédio e outros horrores absurdos. Sabe, irmãos, é importante nós pensarmos um pouquinho sobre quais são os reflexos da crise da masculinidade. Quais são esses reflexos? O que homens com pouca força interior, o que homens que recusam-se a servir e assumir a responsabilidade geram de estrago na vida das pessoas? As principais vítimas da ausência paterna são os meninos. Segundo uma pesquisa, são os meninos que sofrem 40% mais consequências com a ausência do pai do que as meninas. Na adolescência, meninos e meninas passam por confusões de identidade, insegurança, solidão, depressão, que pode acarretar em falta de sucesso escolar, que pode acarretar aí em uma vida profissional totalmente destruída, em depressão, em dependência de drogas. É muito comum também problemas com a autoestima e com a autoimagem. Porque muitas pessoas, por sentirem-se renegadas por seus pais, associam esse ato, do pai renegá-las à sua imagem. E crescem com uma série de complexos com relação ali à aparência ou com relação a atributos comportamentais. Segundo também algumas pesquisas, crianças que se relacionam com seus pais são menos propensas a apresentar um comportamento mentiroso, enganoso. E, portanto, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que crescem sem os pais têm uma maior tendência de serem mentirosas e de enganarem as pessoas, de serem ludibriosas, serem desonestas. Por outro lado, a criança que cresce sem um pai, preste atenção nisso, a criança que cresce sem um pai são mais propensas a usar drogas, a recorrer à violência e a assumir hábitos de comportamento criminoso. Além dos efeitos na criança, vemos também o reflexo da falta de masculinidade em adultos. Quantas mulheres, por exemplo, por terem passado por experiências de abuso sexual, não criaram aversão ao sexo masculino e não conseguem se relacionar com o sexo oposto, caindo aí no lesbianismo. Ou homens que foram aí abusados por outros homens,
que enfrentam profundas crises na sua identidade e que por muitas vezes isso acaba se manifestando na forma de uma homossexualidade. Veja, eu não estou dizendo que a única causa do lesbianismo ou a única causa da homossexualidade seja isso. Mas eu estou dizendo até por experiência, por ter contato com pessoas que passaram por essas situações, que é muito comum em pessoas que passaram por situações traumáticas com o pai, com a figura paterna, terem ali o ato, terem ali o comportamento homossexual, ou enfim, no caso da mulher, um comportamento lésbico. Quantas garotas não acreditam no amor, não acreditam no casamento, porque os homens que passaram por suas vidas só souberam usar de seus corpos ao invés de manifestar um amor verdadeiro. Quantas outras não se engajam com militâncias ideológicas, porque não suportam o clima de tensão ao sair nas ruas, onde desconhecidos a todo momento sentem-se na liberdade de mexer e elogiar ali os seus corpos. Existe ainda, irmãos, homens que não querem casar e ter filhos. Não querem casar e ter filhos por medo de repetir os erros do passado. Quantos não são os casos de suicídio motivados pelo mau comportamento dos homens? Garotos que abandonam garotas, pais que abandonam filhos, maridos que traem suas esposas. Mas sabe, meu irmão, eu tenho uma convicção no meu coração. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E, portanto, como filhos de Deus, nós somos chamados a ser imagem e semelhança do Pai do céu. O antídoto para a crise da masculinidade é a paternidade divina. É importante salientar isso. Deus é Pai. E se você teve experiências negativas com outros homens, isso tem atrapalhado a sua vida e seus relacionamentos, abra-se à experiência do Pai do céu. Repito, o antídoto para a crise da masculinidade é a paternidade divina. Pelos méritos de Cristo, nós somos filhos de Deus. Talvez na sua linhagem familiar não haja homens inspiradores. Pelo contrário, talvez você só enxergue maus exemplos de pais e de homens. Mas eu quero te dizer que você não é vítima da sua história. Abra-se ao Pai do céu e deixe Ele colocar as coisas no lugar. Você que foi tocado ou tocada de forma inapropriada por homens, talvez pelo seu pai, deixe o Pai do céu te tocar. Ele não vai tocar você com malícia, com uso, com desejo. Ele te toca com carinho, com amor e com cuidado. Bata no seu peito, se for possível agora. Bata no seu peito e declare: eu sou filho de Deus. Se você é mulher e chegou até aqui, declare isso também: eu sou filha de Deus. Os erros que homens cometeram comigo na minha vida não vão me dominar. Eu sou livre para construir a minha história. Declara isso. Eu sou livre para construir a minha história. E eu quero convidar você a, no final desse nosso encontro, dessa nossa primeira aula, a pausar esse vídeo e a fazer uma breve oração. E a dizer isso ao Pai: Pai, eu acolho o teu amor. E eu tomo a decisão de, a partir de hoje, não ser vítima da minha história. Eu quero construir a minha história. Eu não vou deixar que as feridas do passado atrapalhem a minha vida. Pausa, faça essa oração rapidamente. Você que já fez a sua oração, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Nós começamos essa aula, com aquela frase: desculpe-me por ser homem. Espero que você tenha entendido que nós não precisamos pedir perdão por ser homem. O que nós precisamos é realmente louvar a Deus por ser homem, porque ser homem é um dom de Deus. Ser homem é um dom de Deus. Então vamos trocar esse desculpe-me por ser homem em louvado seja Deus, porque eu sou homem. Na próxima aula, irmãos, nós falaremos sobre machismo. Você vai compreender um pouquinho mais sobre esse assunto, vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Eu quero convidar você a perseverar conosco. Não esqueça de curtir esse vídeo, de fazer a sua inscrição se você não é inscrito no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos e de indicar esse curso também. Tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima aula.